Há alguns meses trouxe ao canal a história do primeiro tricampeonato da história do Futebol Clube do Porto, alcançado na época de 96-97, aqui falada neste canal. Aconteceu a 3 jornadas do fim em Guimarães, numa vitória por concludentes 4-0. Na altura era o 9º título em 13 anos possíveis. O Futebol Clube do Porto tinha estado na sua história por 4 vezes perto de conquistar o tri. Mas, por um ou por outro motivo, o objetivo acabou por não se ver concretizado. Hoje vou então trazer a este canal a história do primeiro e único pentacampeonato da história do futebol português. É sobre isso que vamos falar e vamos assistir no vídeo de hoje. Antes de mais, quero convidar-te a inscrever-te no canal Malha Azul e Branca. Para isso, basta clicar no botão vermelho do canal do YouTube e podes naturalmente ativar o sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais ajudar o canal a crescer, naturalmente, e contribuis igualmente para a produção de mais e melhores conteúdos. Vamos então para o tema de hoje. O pentacampeonato alcançado pelo Futebol Clube do Porto continua a ser o único feito histórico do futebol português. À data que gravo este vídeo, a realidade é mesmo essa. Mais nenhum clube alcançou tal feito em Portugal. A caminhada até ao Penta fez-se por etapas. Tudo começou em 94-95, quando o Futebol Clube do Porto iniciou a prova em casa, frente ao Sporting de Braga. Rui Filipe abriu o ativo, marcando o primeiro golo do jogo e do início desta longa maratona. A conquista do título começava a ficar, desenhada no final da primeira volta. O Futebol Clube do Porto fez a viragem do calendário na condição de líder isolado. Registava apenas 2 empates, um na Luz com o Benfica e outro em casa com o Sporting, e apenas uma derrota na Madeira com o Marítimo. A segunda volta foi cumprida quase sem sobressaltos, 2 empates apenas, um na Madeira frente à União local e outro em casa com o Estrela da Amadora numa casa empestada. Na altura também não obteve qualquer derrota. Pelo meio, os Dragões venceram o Benfica e o Sporting e facilmente atingiram o objetivo dedicando a Rui Filipe. O jogo em Alvalade, a 4 jornadas do fim, decidiu o campeonato com um golo de Domingos na cobrança de um pontapé de penalti. Em 1995-96, a Primeira Liga abriu com o Futebol Clube do Porto Sporting, em que os Dragões venceram por 2-1 com 2 golos do inevitável Domingos Paciência. A defesa do título começava bem. O campeonato revelava-se um passeio para o Futebol Clube do Porto. Com a liderança destacada, os Dragões aplicavam goleadas atrás de goleadas e deixavam os adversários sem reação perante um grande futebol de ataque. Na recepção ao Benfica, ainda na primeira volta, o Futebol Clube do Porto batia o seu rival por claros 3-0, não dando quaisquer hipóteses ao rival lisboeta, tanto no futebol jogado como também ao longo da prova. O ano de 1995 terminou com o Futebol Clube do Porto invicto na prova e com a invencibilidade a subir para 14 meses, iniciada no campeonato passado. Na primeira volta, o Futebol Clube do Porto acabou com 14 vitórias e apenas 3 empates. O Sporting perseguia o Futebol Clube do Porto a 5 pontos e tinha a possibilidade de encurtar essa distância para 2 logo na primeira jornada da segunda volta. Mas os Dragões, endiabrados, mesmo num ravado péssimo para a prática de futebol, não deram quaisquer hipóteses aos homens de Alvalade. Venceram por 2-0, novamente com Domingos em grande destaque. A vitória no campeonato voltou a surgir a 4 jornadas do final. O Benfica, a 11 pontos da liderança, empatava em Campo Maior e o Futebol Clube do Porto entrava no relevado das Antas no dia seguinte como bicampeão nacional, derrotando então os Salgueiros por 2 bolas sem resposta. Pela quinta vez, o Porto atingia o bicampeonato nacional e pela quinta vez, na sua história, iria tentar o tri, feito inédito na história do Futebol Clube do Porto. Bobby Robson, entretanto, saía para Barcelona e Pinto da Costa contratava António Oliveira
para tentar o objetivo principal. O início da Primeira Liga de 96-97 não começou bem. O Futebol Clube do Porto empatara em casa com o Vitória de Setúbal por 2-2, depois de ter estado a perder por 2-0. Mas depois, na jornada seguinte, em Leiria, os Dragões iniciaram uma cavalgada e bateram a equipa local por 3-0. A partir daí, a equipa começou a carburar semana após semana. Os Dragões venceram a Supertaça pelo meio com uma goleada sobre o Benfica por 5-0 e foram a Milão derrotar o Milan por 3-2. António Oliveira promovia muito a constante rotação do plantel de jogo para jogo, inclusive até no posto da baliza. A equipa dava-se bem com isso e os resultados eram bastante bons. No final da primeira volta, os Dragões tinham 2 empates e 15 vitórias em 17 jogos. Os 2 empates tinham sido consentidos em casa, diante do Vitória de Setúbal e em casa e também diante do Estrela da Amadora. Eram já 3 campeonatos seguidos em que o Futebol Clube do Porto deixava a concorrência a léguas. Em fevereiro de 1997, a vantagem na Primeira Liga para o segundo classificado era já de 15 pontos. O tri era quase uma realidade, mas ainda faltava alguma coisa. Faltavam 14 jogos para cumprir e a gestão da vantagem seria uma responsabilidade fácil de cumprir. Até que o pior momento da época surge durante algumas semanas, entre fevereiro e março de 97. Os Dragões perdiam em casa com os Salgueiros e com o Sporting e empatavam com o Rio Ave pelo meio. Ainda pelo meio foram goleados e eliminados pelo Manchester United nos quartos de final da Champions League. A equipa tinha então de reagir para a ponta final da prova. O grande objetivo estava tão perto e seria inadmissível falhar tal proeza. A vantagem cifrava-se em 8 pontos para o Sporting a 6 jornadas do fim. Os Dragões venceram então os seus jogos até a final e acabaram mesmo por alcançar o que perseguiam há décadas, acabando o campeonato com 13 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Sporting de Lisboa. A festa saiu então à rua. O Futebol Clube do Porto atingia mais um marco histórico na sua longa vida como clube. O inédito tri era agora uma realidade. Depois disto, o que se poderia pedir ao Futebol Clube do Porto? O tetra, obviamente. Com António Oliveira a manter o comando da equipa tricampeã, o Futebol Clube do Porto partiu para a nova época com o propósito de conquistar o tetra, feito que até aí só o Sporting de Lisboa tinha alcançado na longínqua década de 50 com os famosos 5 violinos. No entanto, os Dragões tinham outro objetivo que passava por ir o mais longe possível na Champions League, tendo em conta a boa campanha realizada na edição do ano anterior. No início dessa época, Oliveira apontava claramente o caminho e os jogadores trabalhavam afincadamente para corresponder na hora das decisões. O campeonato iniciou com uma entrada bastante forte da equipa azul e branca, isto começando o campeonato na Póvoa de Varzim com 2-0, e também à semelhança dos últimos 3 anos. Com 5 vitórias consecutivas, os Dragões deixaram a concorrência para trás, não dando quaisquer hipóteses de serem acompanhados. O segredo do Futebol Clube do Porto estava desvendado. O Sporting ficava a 7 pontos de atraso e o Benfica a 10 ao fim de apenas 5 jornadas. Os principais perseguidores eram nesta altura o Vitória de Guimarães e o Rio Ave. À 10ª jornada, os Dragões mantinham uma vantagem bastante confortável para os rivais diretos de 8 e 10 pontos, com o Vitória de Guimarães a 4 pontos de distância. O Futebol Clube do Porto tinha por sua vez perdido 6 pontos, correspondentes a 3 empates, 2 como visitante em Setúbal e em Vila do Conde e 1 como anfitrião na recepção ao Sporting, com o resultado de 1-1. Até ao fim da primeira volta, o Desportivo de Chaves também conseguiria retirar pontos ao tricampeão. O jogo, colocado em prática por António Oliveira, era extremamente ofensivo, mas também descurava de certa forma o setor recuado da equipa. No fim da primeira volta, os Dragões tinham marcado 39 golos, mas também tinham sofrido 15 em 17 jornadas. Muito golo sofrido.
Com 4 empates e 13 vitórias, o Futebol Clube do Porto tinha praticamente o campeonato no bolso. O segundo classificado, o Vitória de Guimarães, estava a uma distância de 11 pontos e os rivais da segunda circular encontravam-se a 15 e a 16 pontos. No entanto, no outro objetivo colocado no papel, o Futebol Clube do Porto não foi feliz. A Champions League foi um fracasso completo. Em 6 jogos, os azuis e brancos venceram apenas um jogo, empataram outro, ambos em casa, e perderam 4 jogos num grupo que contou com o favorito Real Madrid, de Espanha, o Rosenborg, da Noruega, e também o grego Olympiacos. A segunda metade da Primeira Liga foi completamente oposta à primeira. O Futebol Clube do Porto esteve irreconhecível e perdeu jogos sucessivos, principalmente para baixo do Rio Mondego. Belém, Amadora e Alvalade foram deslocações penosas para os Dragões, que, pelo meio, ainda empataram com grandes dificuldades em Campo Maior. Em 9 jogos da segunda volta, os azuis e brancos perderam 11 pontos, muito ponto para quem tinha feito uma primeira parte de grande categoria. Apesar de alguma concorrência se ter mantido a grande distância, o Benfica, renascido das cinzas, fazia uma segunda volta fantástica, reduzindo a diferença para 7 pontos em relação aos Dragões e recuperara 9 pontos. Estávamos na 26ª jornada, quando o Futebol Clube do Porto acabava de perder em Alvalade. Foi hora de unir o plantel, arregaçar as mangas e trabalhar a sério para evitar que se consumasse um escândalo de ver uma equipa vir a perder um campeonato depois de estar com 15 pontos de vantagem sobre a concorrência direta. Nos 4 jogos seguintes, os tricampeões nacionais venceram as suas partidas com maior ou menor dificuldade, diria, ultrapassando testes complicados em Faro e em Guimarães. Entretanto, o Benfica perdia um jogo nessas 4 jornadas, com o Boa Vista, e o Futebol Clube do Porto passava a estar apenas a uma vitória do tão ansiado Tetra. O Boa Vista visitava o Futebol Clube do Porto na jornada 31, que poderia dar o campeonato aos Dragões em caso de vitória. Faltavam 3 jornadas, ou 3 pontos, para o consumar do objetivo. Na primeira volta, o jogo entre achadrezados e portistas tinha sido intenso e muito renhido, com muitos golos a contribuíram para um grande espetáculo. O resultado de 4-3 foi um resultado espetacular a favor dos azuis e brancos, num jogo em que a incerteza se manteve até a final. O dia do jogo do título com o Boa Vista chegou então com o Estádio das Antas completamente lotado. Muitos preparativos para a festa, estádio ansioso, mas pintado de azul e branco, e equipa totalmente concentrada para vencer um adversário sempre difícil de ultrapassar, uma vez que se trata de um derby. À meia hora de jogo, o Sérgio Conceição, o atual treinador do Porto, abriu o marcador na cobrança de um livre e originou a primeira explosão de alegria. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais equilibrado, espelhado no resultado. Paulinho Santos aumentou para 2-0 no início da etapa complementar, mas o Boa Vista reduziu por martelinho a 15 minutos do fim, tornando as coisas um bocadinho incertas. Zahovic respondeu logo de seguida e o estádio pôde respirar de alívio finalmente, apesar de Timóteo ter colocado o resultado em 3-2 no último minuto de jogo. A festa seguiu-se no relvado, com os jogadores e equipa técnica a festejar e a saudar a moldura humana fantástica que se vivia no estádio. Os festejos prolongaram-se então pela noite dentro, na Baixa Portuense, na zona dos Aliados, no fundo no coração da cidade do Porto. O Tetra estava alcançado e o Sporting deixava de ser o único clube em Portugal a vencer 4 campeonatos consecutivos. O feito único do Tetra perdurava há quase meio século. O Futebol Clube do Porto acabava de escrever mais um capítulo histórico no futebol português. Nas últimas 3 jornadas, os Dragões até perderam jogos e venceram outros, acabando o campeonato com 9 pontos de diferença para o Benfica. Foram 4 campeonatos vencidos com alguma facilidade e diria com bastante superioridade em relação a toda a concorrência, apesar de, em certa altura, ter apresentado alguma irregularidade.
O Futebol Clube do Porto era um tetracampeão indiscutível, mas nessa época o Futebol Clube do Porto não ficou por ali. Os Dragões também terminaram a época na Taça de Portugal com 100% de sucesso. Para chegar à final do Jamor, os azuis e brancos ultrapassaram o Valonguense com o resultado de 8-0, o Juventude de Évora com o resultado de 9-1, o Maia por 5-4, o Friamundo por 4-0 e a União de Leiria por 3-2. Na final do Jamor, o Porto bateu o Braga por 3-1 com golos de Aloísio, Jardel e Artur. Oliveira conquistava a terceira dobradinha da história do Futebol Clube do Porto, depois de Ustrik em 56 e Vic em 1988. Depois do tetra alcançado, o Futebol Clube do Porto tinha a real possibilidade de passar a ser o único pentacampeão do futebol português. E foi isso que fez na época seguinte. Com o século a terminar, o Futebol Clube do Porto concretizou a maior proeza de sempre no contexto do futebol nacional, ao conquistar 5 títulos consecutivos. Algo nunca atingido desde que o Desporto Rei tem campeonatos no nosso país. Para a história, fica o penta construído de muitas façanhas individuais e coletivas ao longo de 170 jogos, dos quais vamos agora abordar os últimos 34 desta longa caminhada gloriosa e inigualável. O último campeonato do conjunto de 5 não foi nada fácil de alcançar. Foi o campeonato mais difícil e em que o Futebol Clube do Porto, além de irregular, teve uma concorrência bastante forte. No primeiro terço do campeonato, para além dos eternos rivais Benfica e Sporting, surgiram em grande momento as equipas do Boa Vista, da União de Leiria e do Salgueiros. António Oliveira saía do clube alegando problemas pessoais. Pinto da Costa procurou então um substituto à altura para tão ambicionado objetivo. O engenheiro Fernando Santos, então treinador do Estrela da Amadora, era o treinador escolhido. Sob o comando do engenheiro, o Futebol Clube do Porto andou sempre no meio dos clubes que referi na tabela classificativa nas primeiras 11 jornadas. Isto ora atrás, ora à frente dos seus adversários. Os Dragões perderam mais pontos do que aquilo que seria habitual na mesma fase diria que aconteceram nos outros campeonatos. E, naturalmente incluem-se aí derrotas, por exemplo, com o Beira-Mar fora e com o Boa Vista em casa. Por outro lado, a concorrência mostrava-se mais forte, sobretudo o Boa Vista, que se revelou uma bela surpresa em toda a prova. Depois, o Futebol Clube do Porto fez valer o seu valor e as individualidades vieram ao de cima, ao serviço do coletivo e catapultaram a equipa para um fim de primeira volta na liderança do campeonato com o Boa Vista e o Benfica à perna. Nesta fase foram importantes as vitórias caseiras sobre os dois rivais da segunda circular. No início da segunda volta, a competição foi até bastante feroz entre Porto, Benfica e Boa Vista. O Sporting, por sua vez, andava um pouco mais distante, ia acompanhando o desenrolar da prova, mas a distância era maior. As primeiras 8 jornadas da segunda volta traduziram-se numa luta intensa entre os 3 clubes separados por 1 e por 2 pontos de diferença. Foi uma fase em que qualquer um dos 3 poderia descolar na classificação e ficar em boa posição para vencer o tão desejado título. O Futebol Clube do Porto, com o grande objetivo de atingir algo nunca alcançado em Portugal, o Benfica procurava evitar que tal acontecesse e tentar recuperar o campeonato 4 anos depois, e o Boa Vista voltava a tentar a sua sorte cerca de 25 anos depois de ter estado quase a sagrar-se campeão nacional na década de 70, então sob o comando de José Maria Pedroto. Nesta fase da Liga, um empate entre Boa Vista e Futebol Clube do Porto no Bessa equilibrou ainda mais as contas, com o Benfica a retirar dividendos a dobrar. O Futebol Clube do Porto comandava com um ponto de avanço sobre os outros 2 adversários. Até que, na entrada para as últimas 7 jornadas do campeonato de 98-99, os Dragões ganharam um pequeno fôlego em relação à equipa do Bessa e o Benfica cedeu e começou a perder o comboio do título.
Em casa, os encarnados baquearam estrondosamente com o Boa Vista por 3 bolas sem resposta e depois empataram também 1-1 com o Futebol Clube do Porto. Com 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Boa Vista, os Dragões apresentavam-se então favoritos, fortes para disputar os últimos 5 jogos da prova. Com 3 goleadas estrondosas infringidas ao Vitória de Setúbal por 6-0, ao Desportivo das Chaves em Chaves por 4-0 e em casa frente à Académica por 7-1, os azuis e brancos arrumaram praticamente com a questão do título. Na penúltima jornada, o Boa Vista deslocava-se a Faro e o Futebol Clube do Porto tinha uma deslocação bastante complicada a Alvalade. A esperança dos boavisteiros mantinha-se viva, mas os achadrezados deixaram-se empatar com o Farense e o Futebol Clube do Porto, jogando logo no mesmo dia, mas logo a seguir com o Sporting, entrava no relevado como campeão nacional. Perdão, como pentacampeão nacional. A festa fazia-se no estádio de Alvalade pela segunda vez no espaço de 4 anos. As mãos bem abertas dos jogadores para as câmaras mostravam a toda a gente que o Futebol Clube do Porto era um clube único com um feito jamais atingido por outro clube em Portugal. O Futebol Clube do Porto empataria 1-1 com o Sporting, mas o jogo pouco acrescentava às contas da Primeira Liga. A festa foi de rumba. Pela madrugada, a equipa era recebida em apoteose na Baixa Portuense, com o engenheiro do Penta a apontar não para o Penta, mas sim para o Hexa, ou o Bitri, como os adeptos viriam a batizar, mas que acabou por não se concretizar. Diria que no ano seguinte houve alguma incompetência e fatores externos que impediram que o Hexa tivesse sido uma realidade. O Futebol Clube do Porto acabaria por vencer a Taça de Portugal e a Supertaça, isto na última época da década de 90. Voltando ao Penta. No fim de semana seguinte a Alvalade, os Dragões receberam o Estrela da Amadora na última jornada, vencendo por 2-0. Era o jogo da festa junto dos seus apaniguados, num estádio superlotado de adeptos azuis e brancos. O Penta foi festejado pela noite dentro, na Baixa Portuense, onde a comitiva foi recebida na Câmara Municipal do Porto para uma homenagem mais do que merecida. Neste conjunto de 5 títulos nacionais fazem parte 68 jogadores e 3 técnicos diferentes. Os totalistas do Penta, no entanto, foram apenas 6 jogadores. Foram eles Aloísio, Drulovic, Jorge Costa, Paulinho Santos, Rui Barros e Folha. Na década de 90, o Futebol Clube do Porto venceu 7 dos 10 campeonatos em disputa e deteve a hegemonia do futebol português. Para além dos 7 campeonatos, arrecadou ainda 4 taças de Portugal e 7 supertaças Cândido de Oliveira. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do canal. Se gostaste deste vídeo, deixa-me aqui em baixo o teu like ou escreve o teu comentário e partilha este espaço com os teus amigos para que a barreira dos 5.000 subscritores possa vir a ser uma realidade. Eu regresso na próxima segunda-feira para mais um live stream Pedro Cardona com 3 amigos, o Luís, o Alvarinho e o Jorge, para debatermos e abordarmos a atualidade do desporto em Portugal, principalmente com as últimas polémicas do futebol português. Até lá, fica atento porque vai mesmo valer a pena. Um abraço.